sobre a Quaresma de São Leão Magno, Papa, como os maniqueus são enganados pelo demônio. Acautelemo-nos, pois, contra as armadilhas desse adversário, não só quanto às seduções da gula, como também a propósito de nossa abstinência. Ele que soube impor a morte ao gênero humano através do alimento, sabe também prejudicar o jejum pelo mesmo alimento. Utilizando-se para esta emboscada contrária de seus fiéis, os maniqueus ele induz a evitar o que é permitido, como induziu a fazer aquilo que era proibido. Seguramente o costume da frugalidade é uma prática útil, que coíbe o apetite do prazer, mas infeliz a doutrina daqueles para quem se peca, mesmo jejuando. Eles condenam as naturezas das coisas criadas, injuriando desta forma o Criador, e afirmam que aqueles que as comem ficam contaminados pelas coisas cujo autor é o diabo e não Deus. Ora, nenhuma substância é má, e o próprio mal não tem natureza. Com efeito, todas as coisas são boas, criadas por um bom autor, e só existe um Criador de todas as coisas. Foi ele quem fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Salmo 145, 6. Daí, tudo o que foi concedido ao homem para a comida e para a bebida é santo e puro, com as qualidades próprias de sua espécie. Se alguma dessas coisas é tomada com excesso de avidez, é este excesso que desonra os comilões e os beberrões, e não a natureza da comida e da bebida que os macula. Assim diz o apóstolo: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 1,15. Sobre a Quaresma de São Leão Magno, Papa. Acautelai-vos contra os que dissimulam sua incredulidade. Caríssimos, quanto a vós, descendência santa de nossa Mãe Católica, que fostes instruídos pelo Espírito Santo de Deus na escola da verdade, moderai a vossa liberdade de acordo com a justa razão, sabendo que é bom se abster até mesmo do permitido, e, quando necessário, viver com maior mortificação. Deve-se escolher entre os alimentos para descartar alguns e não para condenar sua natureza. Não vos contamineis, pois, com o erro daqueles que maculam sobretudo sua observância, que servem à criatura ao invés do Criador. Romanos 1,25. Dedicando uma abstinência tresloucada aos astros do céu. Com efeito, eles escolheram o primeiro e o segundo dia da semana para jejuar em honra do sol e da lua, tornando-se assim, por um só ato de perversão, duplamente ímpios, duplamente sacrílegos, porque instituíram seu jejum para honrar ao mesmo tempo os astros e para desprezar a ressurreição do Senhor. Afastam-se, assim, do mistério da salvação humana e não acreditam que o Cristo, nosso Senhor, nasceu verdadeiramente na plena corporeidade de nossa natureza, que ele sofreu verdadeiramente, foi verdadeiramente sepultado e ressuscitou verdadeiramente. É por isso que, pela aflição de seu jejum, eles condenaram o dia que para nós é de alegria. E como para dissimular sua incredulidade, eles ousam penetrar em nossas assembleias, eis como eles se comportam na participação dos sacramentos. De tempo em tempo, com medo de não poder permanecerem inteiramente escondidos, eles recebem com boca indigna o corpo de Cristo, recusando-se, porém, absolutamente a beber o sangue da nossa redenção. Levamos isto ao conhecimento de vossa santidade, para que essas marcas vos revelem claramente esses homens e que, de outra parte, descoberta sua simulação sacrílega, sejam expulsos da sociedade dos santos pela autoridade sacerdotal. A respeito desses homens,
O bem-aventurado apóstolo Paulo adverte sabiamente a igreja de Deus, dizendo: rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários ao ensinamento que recebestes. Evitai-os. Romanos 16, 17.